Agradeço novamente aí a presença de todo mundo. A gente está só mesmo aguardando a Aline poder entrar para eu poder chamá-la e a gente começar. Muita gente querida, muito legal, muita gente querida aí. Tatiana, Jaqueline, que bom contar com vocês. Hoje a gente fez num horário um pouquinho diferente, mas olha só, a psicóloga Aline entrou, então vou chamar ela aqui para a gente poder. Oi, Começo a escutá-la. oi, Aline, te escuto. Rodrigo. É sempre Estão assim. me Agora escutando? sim. Agora sim. Escutamos e vemos. Ah, Boa que noite, bom, Aline. gente. Enfim, a gente fica lutando com a internet aqui, né? Eu fiquei um pouco preocupada com a conexão, mas vamos ver, né? Se falhar, a gente retorna, fala de novo, não tem E problema. Que bom estar aqui contigo, tá querida. ótimo. Ares Wolff, né? Doutor em psicologia pela UFRJ, psicóloga clínica do esporte, coordenadora da preparação mental do COB, do Comitê Olímpico Brasileiro, terapeuta cognitiva comportamental, terapeuta certificada em psicoterapia experiencial pela terapia focada nas emoções, que é o nosso tema de hoje, terapia focada nas emoções Brasil, terapeuta focada nas emoções, informação nível 2 na Sociedade Internacional de Terapia Focada nas Emoções. Esse é o currículo que a gente encontra acadêmico da Aline. Mas, Aline, eu vou fazer, assim, primeiro, novamente agradecer a sua presença, a sua participação. Tem sempre três perguntas que eu faço para todas e todos os convidados. E a primeira é: quem é você? Olha, é a primeira e a mais complexa, né? Eu sou muitas coisas. Mas assim, eu sou Aline psicóloga, mãe, né, esposa, né? Eu acho que uma cidadã, né, antes de qualquer coisa, né? Mas contando a minha história, né? Que eu acho que a nos forma, né? Tudo que a gente vive nos forma. Você tá me escutando, Rodrigo? Porque tu tá rodando aqui pra mim, então eu tô um pouquinho com medo de estar travando. Alguém me dá Eu um sinal aí, estou quem tá com a gente? Vocês estão me... tá travando, Tá, mas tá indo. vamos Não é... puxando, vamos fazendo. Tá. Bom, Isso. então, contando, né, da Aline, né, e sobretudo, assim, da minha trajetória profissional, da minha história com a psicologia de esporte, né, eu brinco que desde criancinha, fiz psicologia do esporte, porque desde muito cedo é um desejo, né? Foi um desejo meu. Eu entrei de psicologia e educação física ao mesmo tempo, isso com 17 anos. Eu ia de manhã para uma e de tarde para outra, né? E eu já queria essa conexão, né? Para mim isso já era uma conexão óbvia, assim. Eu lembro que as pessoas, muitos colegas, né, tanto da psicologia quanto da educação física, muito estavam com cara de interrogação, assim, mas psicologia e educação física nada a ver. E eu, né, perplexa com esta pergunta, porque para mim sempre teve absolutamente tudo a ver, né? Então, e aí isso depois de um tempo, né, felizmente as pessoas não ficam mais com essa percepção de que não tinha a ver. Mas assim, desde muito cedo eu fui construindo, né, esse desejo, é, essa, essa, essa busca dessa relação, né, que no fim eu vejo corpo e que aparece muito bem no esporte e que também tem tudo a ver com as emoções, que é o tema que a gente vai falar hoje aqui, né? Então, desde
e aí eu, né, buscando isso, sempre me envolvi com clínica também, tenho uma prática clínica de muitos anos, assim, né, sempre tive um volume de clínica grande, e hoje eu me intitulo psicóloga clínica do esporte, tá, porque na verdade eu fui construindo, né, ao longo de toda a minha trajetória, em um primeiro acho que eu separava, né, esporte, clínica, clínica, e hoje eu não separo mais nada, né, hoje eu entendo que o esporte é uma manifestação, né, de uma experiência de uma pessoa, entende? E isso tem a ver com clínica, né, então eu acho que a gente passa por estágios na vida, né, Rodrigo? Então, assim, acho que às vezes a gente separa para se entender, para entender a teoria, para entender o processo, mas enfim, né, eu acho que hoje eu estou num momento de integração total, assim, que eu consigo realmente, né, e fazer uma prática que me represente, que eu me sinta completamente à vontade, isso na clínica, tanto na clínica quanto no esporte. E a TFE tem muito a ver com isso. Tem uma coisa no seu Instagram, a maneira que você se apresenta no Instagram, como você começa, eu adoro. Que você coloca lá que você é a mãe do Vicente, né? Acho isso. Sim, Você se apresenta sim. assim no Instagram, isso é ótimo. Aline, deixa eu te perguntar uma Porque, coisa. porque sem dúvida, assim, Pensando. Pode falar, pode falar. Porque isso faz Pode falar. parte da minha apresentação, né? A Sim. maternidade é uma coisa que é muito minha, né? Então, assim, eu sou docente e a partir do momento que eu me tornei mãe também, eu me tornei uma profissional diferente, eu me tornei uma pessoa diferente, então isso fala muito do meu fazer profissional, né? Ser mãe do Vicente. Por isso que tá lá. Eu lembro da época que você foi mãe. Eu lembro desse período, lembro disso. Eu vou até te mandar mensagem, Sim. perguntar como é que Eu tá, que você tava estava na adorando. Olimpíada. Isso. Era, Eu tava com 7 exatamente. meses de gravidez na Olimpíada, né? Eu tava, enfim, Olha na só. vila, eu brinco que o Vicente já nasceu olímpico, ele já participou de uma Olimpíada. E me diz uma coisa, Aline, hoje a gente vai falar da terapia focada nas emoções. E nosso público costuma ser de muitos alunos Sim. universitários ou pessoas que não são da psicologia. Como é que você explica a terapia focada nas Legal. emoções de uma maneira assim acessível a todo mundo? Tá. Bom, antes de eu entrar nisso, eu quero explicar como eu cheguei na terapia focada nas emoções, tá? Ah, é, até Porque porque assim, teve um né, convite, né? Eu tinha te convidado para falar de terapia cognitiva comportamental, você virou para mim e falou, Rodrigo, vamos falar de terapia focada nas emoções? Eu falei, vamos falar. isso, isso. Porque é isso, assim, né? Hoje é o que eu falo com mais presença, com mais completude, porque tem muito a ver com esse. Eu digo que a terapia focada nas emoções foi um processo de reencontro. Assim, quando eu encontrei, é como se, sabe aquela sensação assim, que bom que isso existe, né? Que bom que existe algo que eu me sinta tão à vontade em fazer, né? Que eu me sinta, enfim, que me sinto uma sensação de completude mesmo, né? Mas assim, eu sempre trabalhei com terapia cognitivo-comportamental, é uma abordagem que eu, né, utilizo bastante, minha trajetória toda, né, foi nisso, minha prática da psicologia do esporte sempre muito permeada pela TCC e da clínica também, e continua sendo, sem dúvida. Mas assim, eu sou uma pessoa muito intensa nos estudos, tá, gente? Então, assim, e às vezes eu vejo assim, meu Deus, eu crio muita escassez, porque eu mergulho e vou. Então, assim, e aí eu, enfim, sempre fui muito nerd, né? Sempre estudei muito tudo que sai, e aí eu entrei em contato, comecei a entrar em contato com as terapias de terceira onda, fiz um doutorado, uma tese que foi baseada em mindfulness e terapia de aceitação e compromisso, e foi lá que eu comecei a me encontrar com esse papel, fundamental papel das emoções no processo, né?
E eu adoro terapia de aceitação e compromisso, eu adoro mindfulness, mas assim, eu ainda não, eu sentia que tinha alguma coisa faltando. E na verdade isso não era eu achando, era o resultado dos meus pacientes, era as coisas que os atletas revelam. Então assim, quando eu cheguei, assim, porque a terapia de aceitação e compromisso, ela fala muito de emoções, o quanto as emoções vão e vêm, mas é numa lógica que é assim, de rebatimento. Ok, a comunicação, né, a emoção está ali, comunicando uma necessidade importante, comunicando alguma coisa, mas, né, há acordo com, né, o que tu realmente valoriza e tal. Mas aquilo não me satisfazia de alguma forma, porque o que a gente faz com essa emoção, então? Porque se ela está comunicando alguma coisa importante, ela não pode simplesmente ser rebatida, né? E aí foi um, né, feliz encontro que eu tive com a terapia focada na emoção, com o meu queridíssimo mestre, o Marco Aurélio Mendes, né, e a Márcia Bruno, que é da TFE Brasil. E, aliás, eu recomendo para qualquer pessoa que lide com pessoas, em qualquer área, fazer, né, psicólogos de saúde mental, fazer os módulos do Marco, porque assim é um processo de transformação pessoal antes de qualquer coisa, né? Realmente entrar em contato com a emoção, não é falar de emoção, é diferente, né? É vivenciar, né, a emoção. Então, assim, eu acho que essa é a principal diferença. E aí eu me encontrei, né, com a TFE e eu comecei a entregar mais para isso na medida que eu fui vendo, primeiro, a diferença no meu processo pessoal, né, o quanto esse mergulho nas emoções fez diferença, né, para mim, enquanto pessoa. E depois no trabalho com os pacientes e atletas, eu entendi que assim, o mergulho, né, na emoção, que é um dos, né, eu acho que é o principal eixo da terapia focada na emoção, assim, porque às vezes essas emoções, elas são carregadas de muita dor, né? Na verdade, as que mais nos interessam, elas são carregadas de muita dor. E às vezes a gente não lida bem com isso enquanto psicólogo, tá? E às vezes o psicólogo do esporte, pior ainda, como se não pudesse entrar no sofrimento. Só que aquele sofrimento precisa ser acessado. Aquela emoção precisa ser processada para que ela se modifique. Né? Então, senão ela fica sempre ali, né? Porque ela quer ser ouvida, né? Ela quer ter um processamento. Então, e aí quando, né? Quando assim, e aí eu me vi assim, nossa, eu me vi mesmo, eu tenho medo da emoção, assim. O paciente se desregula um pouco, eu já acho que aquilo é uma coisa errada. E na verdade, assim, até a Fé me ensinou, e eu brinco, que eu me reconciliei com a dor. Eu me reconciliei com o sofrimento, porque é ele que leva, né, a um processo de mudança real e genuíno, né? Então, assim, e isso foi, e eu falo isso com muito, muito, muito carinho, assim, porque mudou radicalmente a minha prática, radicalmente, né? Eu já tenho até uma pergunta para fazer depois. Eu já tenho até uma pergunta para fazer depois em relação a isso, em relação ao jeito de atuação e tal. E queria até abrir também para a galera poder fazer pergunta à vontade. Mas, Aline, me diz uma coisa, e acho que era nesse sentido que você ia. Pensando de uma maneira prática, pensando ali de uma maneira, talvez um exemplo, protegendo o sigilo, mas alguma situação, até o papo, que assim, o papo de pé, diversas abordagens, eu trazendo profissionais de diversas áreas, né? Já trouxe a Tabata da fenomenologia, trouxe a Júlia do Jung, vou trazer a Drix construcionista, vou trazer a Carla de Piero, análise comportamental. Então a ideia é pensando qual é o papo que tem da TFE com de uma maneira prática, assim, de uma maneira de atuação. Como é que você consegue trazer algum exemplo prático? Bom, tem, sim, sem dúvida, tem papos, tá? Uma coisa que é importante mencionar antes disso, assim, tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Estamos. Então, É que ele para e vai, mas está indo. Tá, dá uma agonia isso, né? Mas é o jeito que tem, vamos embora. Né? Então, quando a gente está falando de esporte, tá? E agora vamos falar de esporte, dos atletas que são antes pessoas que sentem
né, que sentem, que sofrem, né, que precisam, né, saber quem são, para onde vão, ok? Tá? Então, assim, o que mais me fez, né, até te sugerir assim, não quero ser, eu quero falar de terapia focada na emoção, tá? Primeiro porque isso tá, enfim, tá saindo pelos meus poros, mas porque essa conversa com a psicologia do esporte, ela é muito importante, né? Porque né, o atleta que está ali numa final olímpica, né, e o que vai fazer com que ele, né, se sinta seguro ou inseguro, né, ou tenha uma superativação do medo, gente, é esse processo. A gente tem que trabalhar as emoções, entende? Então, assim, eu acho que essa é uma coisa que, para mim, né, eu vejo esse livro de uma forma muito direta, entende? Então, assim, e ok, tá, falando de TFE, então, assim, a TFE, ela tem como objetivo mudar uma emoção com outra emoção. Para chegar naquela emoção primária, central, que está produzindo, porque às vezes a gente vê assim, o atleta tá com raiva, né, tá tendo uma coisa mais de ansiedade, às vezes aquilo é secundário. Às vezes um processo mais primário, mais central, não está sendo endereçado. Né? Então, assim, e aí, por meio de, enfim, tem uma série, né, uma metodologia que está sendo construída há mais de 30 anos, né, tem uma estrutura imensa, uma enorme complexidade, assim, né, não vou nem ousar aqui esgotar isso, né? Mas, assim, tem como princípios básicos justamente seguir a emoção, né, para que, através de uma série de processos, assim, identificação de marcadores, tarefas terapêuticas, né, que bebem na fonte, assim, o Les, que é o criadoria, ele estudou com uma discípula de Rogers, né? Então a terapia focada na emoção é uma metodologia neo-humanista, né? Então, assim, a base, a gente fala assim, ilha de tarefas num oceano de empatia, né? Então, isso um mantra, assim, na TFE, vamos chamar dessa forma, né? E aí, por meio dessas tarefas, a gente consegue, aí eu vou chegar na tua pergunta, que é o exemplo, né? A gente consegue fechar processos que acompanham atletas a vida inteira. E esses processos que eu acho muito importante mencionar, que tem a ver com os atletas têm muito isso, e isso é construído em toda a cultura esportiva, tá? Eu estou dizendo um exemplo genérico, então, assim, porque é o mais comum, às vezes, aquele indivíduo que não lida bem com o fracasso, não lida bem com o erro, na verdade, o que dispara o processo, né, terapêutico, vamos chamar assim, é uma autocrítica, né, que dentro de uma relação terapêutica sólida, um trabalho bem conduzido, a gente tem estratégias para, né, para que isso, através do que a gente chama tarefa, que é o diálogo em duas cadeiras, então, parte crítica, falasse com o self-experiencial, né? E é um trabalho, assim, lindíssimo o que acontece a partir daí, né? Então é lindíssimo o que sai, o quanto essas emoções, né, esse processamento das emoções muda muito a experiência do atleta, né? E se a gente rebate isso só com estratégias assim, né, que são ótimas, mas com estratégias de regulação, e eu tenho esse relato de alguns atletas e pacientes assim, tipo, tá, ok, eu sei o que fazer com isso, mas eu não aguento mais ter isso. Eu não aguento mais toda vez ser invadido pelo medo, ter que fazer uma série de reestruturações, ter que fazer milhões de respirações, e ter que fazer... Então, assim, às vezes isso rebate o processo de mudança. Então, assim, e tem várias outras tarefas, e aí a né, ideia do que se TFE é olhar relacionam para a assim, emoção, de é diferentes isso? Para formas, que é essas muito emoções que... individual. Sim, sim, sem dúvida. A emoção é o nosso, né? Então, assim, às vezes tu tá ali, tem muita e aí, o que acontece quando o indivíduo fala daquilo? Como é que o tom de voz é? Como é que o corpo fala? As tensões têm muito a ver com isso, porque o primeiro
canal das emoções é o corpo, né? Então é uma metodologia que também olha para essa expressão corporal, né? E aí a gente, a partir disso, vai, né, ampliando a emoção, né? Não dá para ter medo da emoção fazendo o TFE, né? Assim, a gente pode até ter, mas a gente quer ela, a gente quer chegar na dor, né? Parece assim, ai meu Deus, mas que coisa, que sadismo. Não, na verdade a dor é linda, a dor é que transforma, né? O que a gente A dor é consegue humana, fazer, né, né? Aline? Como é que a gente chega de um ponto a outro sem dor? Não tem jeito. Exato. Né? Então, acho que é uma coisa da gente poder ficar bem, né, com a dor, com o sofrimento, não entrar num processo de evitação mesmo dessa dor. Né? Muito bom. Deixa eu te fazer uma Não pergunta. sei se eu te Primeiro que você respondi, falou. Rodrigo, porque é uma coisa tão Perfeito, complexa, né? perfeito, perfeito. Eu só percebi o seguinte: está rolando um delay. Eu falo, demora um pouquinho para chegar aí. Então, se parecer te cortando, você me desculpa, é questão do tempo mesmo, do tempo da fala. Eu acho que Sim, te super normal. atravessa depois. Primeiro, eu não sabia que vinha de Carl Rogers. A gente já vai até ter, acho que se eu não me engano, no dia 10 de junho, a Maíra, que é uma psicóloga que trabalha com base em Carl Rogers, vai vir falar com a Uhum, gente. E uma coisa que eu ia te perguntar é o seguinte: eu acho que de certa forma você já trouxe. Aproveita aí para pedir para a galera também, quem quiser fazer perguntas, aproveite. A Aline Wolf, psicóloga do COB, nossa representante no COB, trazendo terapia focada nas emoções, que de certa forma é uma coisa bem, bem nova aqui para a psicologia do esporte, de uma maneira geral. É ela que está trazendo isso para uhum, nós. uhum. Você já vinha trabalhando. Eu fiquei pensando o seguinte: você já tem atletas que você já trabalha há muito tempo. Talvez até antes de Sim. conhecer a Uhum, TFE. Talvez até antes de conhecer a TFE. E aí você dá uma sim. mudada na sua forma de atuar, na sua perspectiva, na sua forma de ser psicóloga. Tudo bem que não é uma virada Uhum. 180, mas é uma virada Não. boa. Como é que foi para os teus atletas? Você chegou a ter alguma, sei lá, algum depoimento de alguém falando da diferença que era a Aline TCC, a Aline TFE, ou a Aline TFE com TCC? Uhum. Isso é porque eu acho que assim, isso não é muito dicotômico, né? Então eu vejo assim que eu acho que foi um processo, né? Um processo que assim, e eu acho que tudo se desenrola num processo, né? Eu acho que eu fui assim, já mais, né, mesmo na TCC, eu já estava mais interessada nas emoções, enfim, né? Em função de também estudo terapia do esquema há bastante tempo dentro da TCC, que é mais perto de isso. Então, assim, eu acho que esse não foi uma coisa abrupta, tá? Mas o que eu percebo, e que eu percebi muito claramente, é a diferença na relação terapêutica, tá? Com todos, assim, porque em processos que realmente são baseados em empatia, isso muda radicalmente. Então, acho que assim, e até porque a gente trabalhar, né, com determinados experimentos que a gente chama que são as tarefas terapêuticas, essa aliança tem que estar muito sólida. Então, acho que isso realmente foi diferente, assim, mudou e na minha visão mudou para melhor. Tá? Então, assim, não tive nenhum depoimento. Eu acho que talvez isso nem tenha sido muito, né, percebido por eles e pelos meus clientes mais antigos, assim, não só atletas, estou pensando em alguns, mas é uma coisa que sempre foi muito conversada, sabe, Rodrigo? Eu acho que essa é uma questão, essa congruência é muito importante. Eu acho que eu sempre coloquei muito na mesa. Está acontecendo comigo, Uhum. isso eu não vejo tanto sentido mais, eu estou a fim de ir nisso, vamos, não vamos, né? Então acho que é uma coisa, essa transparência sempre foi uma coisa que eu busquei ter, né, na minha prática, até para eu conseguir trazer coisas que, na minha visão, assim, por que a TFE entrou na minha vida? Porque ela tinha que chegar, né, para que eu realmente conseguisse fazer o que eu quero fazer, que é ajudar pessoas a mudar, né, e de alguma forma, né, acolher as suas dores, transformar de algum jeito, entende, né? E a partir do que elas desejam e não do que eu acho que eu sei, porque eu não sei nada, né? Na verdade, Muito bom. e isso é muito lindo na TFE, assim, é uma coisa que vem do humanismo, na verdade, né? Que é assim, o que acontece ali naquele momento, eu não tenho
verdades porque eu sou uma doutora, né? E acho que essa é uma coisa que às vezes a gente vê muito na psicologia do esporte, né? A gente vai lá e diz para o atleta que ele tem que fazer. Ele tem que fazer visualização, ele tem que fazer mindfulness, ele tem que fazer, gente, pelo amor de Deus, o que ele sente que ele precisa, que ele se conecta com isso, o quanto isso faz com que eles cresçam, né? Então, assim, às vezes a gente, na verdade, abafa, a gente, cultura esportiva, no geral, dizendo, né, dando milhões de diretrizes, como se a gente fosse o dono daquela verdade, a gente esquece de escutar empaticamente, né, o que está acontecendo ali com aquele indivíduo, e às vezes não é falado, não é na narrativa, é só na emoção, é no tom de voz que treme, no corpo que se contrai, é numa lágrima que corre, né? E se a gente, a TFE tem isso, assim, é isso que a gente quer ver, né? É aquela lágrima que corre, a gente não deixa passar, não, né? Então, porque ela diz alguma Levar todas coisa, as emoções a têm sério. uma função. Levar todas as Sim, emoções a sério. escutando e tentando ampliar, né? Porque é a partir da Muito bom. emoção que a gente chega, né, nas necessidades centrais, é a partir dessas necessidades que a gente consegue, né, realmente, né, dar sentido à experiência do outro. Eu estou com duas perguntas aqui na cabeça. Eu vou fazer uma pensando nessa questão das emoções e ouvir as emoções, e não tem como fugir disso. Você é uma das nossas representantes no Comitê Olímpico Brasileiro. E a gente está nesse processo de primeiro adiamento dos jogos, né? E depois talvez cancelamento dos jogos, né? É uma discussão. Os atletas e as atletas já estavam nesse preparo, nesse caminho, nessa preparação olímpica. Quais são as emoções que mais brotam? Lembrando que a gente está falando com o público leigo, com o público... A gente tem psicólogos aqui, a gente está com a Dani Muniz, está com a Adriana Lacerda, tem uma galera de gabaritada, tem alunos, mas também tem uma galera que não é da psicologia. Você, nesse foco com as emoções, nesse momento, o que você viu mais brotar? O que você viu as emoções que você mais teve que trabalhar com seus atletas nessa decisão de... Somente os atletas olímpicos. Eu acho que é muito múltiplo, sabe? Eu vi várias coisas diferentes. Porque a experiência é muito, muito particular. Acho que tiveram momentos, né? Eu acho que num primeiro momento, na verdade, assim, quando os jogos foram adiados, porque estava uma tensão muito grande, né, Rodrigo? Porque os atletas não estavam conseguindo se preparar, os jogos ainda estavam na mesa, né? Então, essa ceia. E aí vem eu acho que daí era uma emoção muito presente, assim, de um medo, né? Uma ansiedade, assim, tipo, não vou conseguir me parar para dar conta disso nesse momento. Então, acho que no primeiro momento foi uma coisa assim, tipo, né, apaziguei, entrei em contato com aquele primeiro momento que eu vejo, assim, que é um outro ponto que me muito se sentiram, assim, tipo, livres para descansar, tá? Olha, que interessante. Num primeiro momento, né? E isso revela uma coisa que é muito importante, é uma necessidade, gente. Atleta tem dificuldade de parar. E aí eu acho que, assim, se a gente fosse tratar, né, assim, fazendo uma ideia metafórica, completamente metafórica, como se, né, se o esporte, né, esse atleta, que fosse um funcionamento de uma pessoa, é que assim, não pode parar nunca. Para, porque senão tu vai dar errado, né? Que é uma coisa assim, curiosa, às vezes até tem um pezinho na crítica, tá? Então, assim, enquanto assim, tipo, eu tenho uma desculpa para parar, tá? Naquele primeiro momento eu quase assim, respirei, né? Estou conseguindo respirar. Entende? Então, assim, isso revela uma necessidade que talvez a gente não tivesse atendendo, porque o alto rendimento, a gente está falando de altíssimo rendimento, é isso, a cultura vai, continua. Exato, então assim, até para descansar tem meta. Tem um monte de atleta que não consegue dormir, porque tem que dormir, né? Porque tem que ficar pensando que eu tenho que dormir, porque assim, não consegue relaxar. Então, assim, eu acho que essa é uma coisa assim que num primeiro momento a gente olha, nossa, já nos jogos, já pensa na tristeza, no luto. Não foi o que me pareceu num primeiro momento, né? Mas claro que isso chegou, né? Então, assim, aí eu falo disso, né? Perdemos todos coisas importantes. Eu estou falando dos atletas, não estou falando de todos nós. Entende? Perdemos coisas importantes. Atletas estavam no auge para ir para os jogos agora. Esse luto tem que ser vivenciado,
né? Então, assim, e aí é um pouco, né, e isso, eu sempre tenho essa fala, né, Rodrigo, da gente não ser, a gente não invalidar em momento nenhum essas emoções mais de tristeza, de raiva, né? Porque isso está revelando um processo que precisa ser vivido, né? Então, tipo, aí esse discurso que eu sempre bato nessa tecla é importante dividir, que infelizmente a gente vê muito, tá? Esse discurso tóxico do, mas olha para o copo mais cheio, né? Olha para as coisas boas que tu tem. Cara, isso não ajuda a processar essa emoção, né? O que ajuda a processar essa emoção é, cara, que isso aí é muito ruim, né? Vamos lá, e esse é um princípio básico da TFE. Vamos viver junto, né? Essa dor, porque é dolorido. Né? É dolorido, e tem atletas que nunca vão viver isso de novo, que estão encerrando a sua carreira. Então isso é pesado, né? E tudo bem, vamos, né, processar essa dor é importante para que ela, de alguma forma, né, se substitua por alguma outra coisa, para que esse sentido, porque a compaixão vem a partir dela, né? E aí eu faço até uma crítica desse movimento, que eu adoro, né, autocompaixão, acho incrível, só que é tipo, e o Les fala isso, ele falou isso na última certificação, tipo assim, a gente não ensina compaixão, tá? A gente pode até ajudar, mas assim, faça exercícios para tu sentir isso. Ela vem a partir do sofrimento. E isso me convence, né? Porque eu acho que é realmente, quando a gente está ali naquele momento de... Isso brota do processo emocional. Aline, eu não sei se é ouvir a TFE ou ouvir TFE, ou ouvir você, mas eu estou ficando encantado com a terapia focada nas emoções. E eu te digo, já que quando acabar a live, eu vou entrar em contato contigo querendo pegar vários materiais. Assim. Então, incrível isso. Muito bom, muito legal. Nossa, e é mesmo, Rodrigo, e é mesmo, porque assim, eu digo assim, todo mundo deve entrar em contato com isso. É uma energia muito encantadora, né? Muito humana, né? Muito, enfim, eu sou, né? Eu digo que eu sou, né? Que eu já era, né? Eu só não sabia que eu era, mas eu acho que eu sempre fui. Eu tenho uma pegada de lidar muito com a sombra, né? De olhar para a sombra, que é isso, olhar para as emoções. Porque a galera olha a sombra como uma coisa negativa, não necessariamente. Sim. Sombra é o que está ali, né? Eu tenho tem dois comentários. A Tatiana Isso. Martinez falou, queria saber sobre os módulos sugeridos no início. Isso foi uma pergunta. Legal, Quais são gente. os... Entrem no Instagram, TFE Brasil, tá? Lá tem todos, agora foi suspenso temporariamente, são módulos especiais. Eu tenho o prazer de ser, né, acabei de integrar o time de facilitadores, então assim, eu acabo participando desses módulos também, né, como facilitadora dos processos experienciais, né? E aí são 4 módulos, esse do TFE Brasil, e tem as certificações que também são viabilizadas pela TFE Brasil, e que, enfim, nos últimos 2 anos eu fiz a 1 e 2 com o Les, que é o criador disso tudo, que é uma pessoa assim, ele já está com 74 anos, eu acho, uma pessoa imperdível, gente, imperdível, assim, quem Como é que puder vê-lo, escreve? né, e vai ter o sim, Les, Como é que escreve o Leste? Que tem L-E-S. a Gabi Guedes pediu para saber mais referências da TFE. Então, como é que escreve Leste? Eu vou dar o nome completo. Leslie, L-E-S-L-I-E, Greenberg. Green, de verde, B-E-R-G. Eu posso botar aqui? Pode, e também está aí gravado. A galera vai poder assistir depois. Mas, Aline, está gravado, então legal. relaxa, qualquer coisa a galera bota depois. Então alguém coloca, a Dani Muniz está falando muito também desses módulos e que é um aprendizado para a vida toda. Aí, já que você mesmo já colocou, então a Renata também já colocou, tá todo mundo colocou. A Dani é super, super parceira, né, desse caminho, Dani.
Daqui a pouco ela está com a Legal. gente na TFE, que eu tenho certeza também. E a E Renata aí, falou uma coisa aqui, que sintonia com a Gestalt terapia, muita sintonia. é, É uma metodologia né, neo-humanista. O trabalho de cadeiras é baseado na Gestalt. Né? Então, é uma convergência muito, muito grande. sabe o que eu estou reparando, Aline? Cada vez mais forte, que bom que isso está acontecendo, porque a história da psicologia passa por muitas brigas entre linhas, entre teorias, entre percepções de psicologia. E eu vejo nesse momento, e eu estou vendo principalmente, não sei se é a psicologia do esporte e as pessoas que trabalham com a psicologia do esporte, ou de uma maneira geral isso está acontecendo, mas uma aproximação, assim. Porque nas lives que Muito. estão acontecendo aqui no Papo de Pé, a galera está fazendo encaixe, está falando, nossa, mas isso tem tudo a ver com essa área também e tal, então está tendo todos os encaixes, assim. Psicologia é maior do que qualquer outra coisa, né? Por isso que tem, quer dizer, maior do que qualquer. Sim. Por isso que tem que ter esse curso, né? Tem que fazer a formação e continuar estudando para a vida inteira, né? Com certeza, com certeza. E eu acho que é esse momento, assim, né, é, das linhas de psicologia entrarem nesse conflito de eu explico mais do que tu explica, eu sou mais efetiva do que tu explica. Isso está ficando para trás, na verdade, cada vez mais, assim. E hoje se fala muito, né, de metodologias transdiagnósticas. A TFE é transdiagnóstica desde o seu início, né? Então, assim, a própria TCC vem desenvolvendo cada vez mais protocolos transdiagnósticos, né? Até as questões de diagnóstico. Né? Então, acho que essa é uma tendência. As terapias contemporâneas serão mais integrativas, né? Eu acho que a gente vai estar num outro... Eu acho que a gente já está ocupando um outro lugar, mas, assim, acho que a tendência é isso, né? Claro, sempre com uma formação intensa, assim, rigorosa, para não virar uma salada, né? Porque isso também não é legal, assim. Então, acho que é desafiador ser integrativo também, porque, na verdade, a gente tem que saber ainda mais. Então, acho importante Muito. dizer isso também, porque não é assim, eu uso uma técnica aqui, eu uso uma outra técnica ali, não. É um corpo de conhecimentos que não acontece do dia para a noite, é um processo, né? É um mergulho de construção de conhecimento. E tem que ter uma lógica científica por trás, né? Tem que ter pesquisa, tem que ter Sem escrita, tem que ter dúvida, artigo, tem que sem ter dúvida. trabalho, tem que ter pesquisa, né? Isso, isso. E Ciência. essa é uma característica, assim, foi bom tu falar disso, né? Porque a TFE, o Les, ele era engenheiro, né? Ele migrou da África do Sul para o Canadá. Ele tinha uma participação política muito grande na África do Sul. Ele foi meio refugiado, assim, né? Porque foi meio perseguido, alguma coisa assim, né? Provavelmente numa lógica de esquerda, eu imagino. E aí ele foi, né, refugiado no Canadá. Então ele, assim, e aí se encontrou com a psicologia, né, lá numa outra vida, num outro momento dele. Então, assim, ele como engenheiro, ele tem uma estruturação dos processos, assim, que é interessante, né, porque a gente fala de emoção altamente subjetivo e que eu acho que faz uma grande diferença, assim, porque é como se ele tivesse estruturado e colocado, né, trazido evidências científicas para processos lindos que talvez, assim, né, a própria, né, psicoterapia humanista tenha deixado esse lado, isso de lado, né, e Uhum, que é uhum. importante, para a contemporaneidade, né, que a gente precisa, né, desse olhar e desse cuidado. Muito bom. A gente está chegando no final, não no final, final, faltam 20 minutos ainda, então só mesmo para a galera que quiser fazer perguntas, às vezes as pessoas têm vontade, ficam sei lá, com vergonha e tal, fica à vontade, isso não é um espaço só para psicologia, isso é um espaço para todo mundo. Você falou no início ali, você falou da psicologia clínica do esporte. Tem como falar um pouco sobre isso para a gente? Com certeza. A psicologia clínica do esporte não é uma psicologia clínica no esporte, tá? Isso é bem importante diferenciar, porque às vezes eu percebo que tem um pouco dessa confusão, né? Na verdade, a psicologia clínica do esporte, como eu entendo, né, e existem autores, assim, que são norte-americanos e que lá tem uma formação diferente, é por isso que esse nome partiu, porque, assim, o psicólogo, para ser clínico nos Estados Unidos, ele tem que ter doutorado, ele tem que ter 11 anos de formação, né? Uhum. E lá se chama o psicólogo clínico do esporte esse, que é licenciado, entende? E, então, assim,
E a gente tem um pouco, Rodrigo, de importar as coisas meio de um jeito meio torto, assim, né? E aí eu vejo que a nossa prática, na verdade, a gente se habilita para a clínica de um jeito diferente, né? E aí, e acho que a gente meio que na psicologia do esporte, né? Isso é só uma opinião minha, assim, não sei nem se todo mundo concorda, mas assim, a gente importou a história do mental coach só, né? Então, assim, que é aquela coisa do, é só desempenho, que é aquelas coisas assim que, enfim, que a gente sabe que funciona, mas que a gente não aguenta mais ouvir falar, que tem que fazer relaxamento, que tem que fazer respiração, que tem que fazer, né, visualização. Sim, mas ok, né, nós somos psicólogos, gente. E o que mais, né? Porque senão parece uma coisa meio braçal só, né? Eu não consigo mais fazer só isso, entende? Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque essa é a construção da psicologia clínica do esporte para mim, na verdade, e olhar aquele ano muito além do seu desempenho, né? Então, assim, é da pessoa para o desempenho, não do desempenho, entende? Então, assim, eu acho que essa é uma diferença. Isso é usar o método clínico aplicado àquele texto, entende? Que tem diferentes ramificações, né? Eu confesso para você que exatamente pelo uso norte-americano da palavra clínica e pela questão da APA lá atrás ter falado que existem 3 maneiras de você ser psicólogo, a pesquisador, o professor e o clínico, na nossa tradição eles trouxeram ao pé da letra. No meu doutorado, eu até discuti isso uma vez com a Renata, foi bem interessante, mas no meu doutorado eu estou fazendo uma proposta de chamar, e escrevi um artigo sobre isso, estou esperando a publicação, de chamar de psicoterapia do esporte. Porque aí não entra nessa confusão em relação à clínica, a clínica daqui, a percepção de lá. Então, eu estou trazendo essa proposta de nomenclatura e vamos ver no que vai dar. Porque é exatamente isso. É a saúde do atleta antes do resultado do atleta. Independente se ele é um atleta olímpico ou não. Né? E é porque... Não, independente de que atleta ele é, né? Antes disso, exatamente, ele é uma pessoa e tem toda a sua complexidade, né? Mas, assim, esse é um termo que às vezes gera, né, dificuldade, né? As pessoas interpretam de um jeito diferente, e vai acontecer com a psicoterapia também, porque passa aquela ideia assim, não, mas então, né, não é. Então, assim, eu acho que a gente precisa falar sobre isso, sabe, Rodrigo? Porque é importante, na minha visão, este conhecimento, esse corpo de conhecimentos que a clínica dá, entendeu? Porque é a partir disso que a gente vai conseguir até saber até onde a gente pode ir, entendeu? Enquanto psicólogo do esporte, não tem problema a gente trabalhar com o desempenho. Acho que funciona e funciona muito. Mas, né, existe uma pessoa ali que às vezes apresenta questões que podem, né, passar ao largo se a gente não tem esse corpo de conhecimento. Entende? Então, acho que é uma questão importante. Né? Assim, e talvez precise ter assim, esse olhar do clínico do esporte dentro das comissões técnicas e que pode, né, até estar associado ao psicólogo mais ligado ao desempenho também. Acho que, né, mas assim, é importante esse olhar mais holístico, né, e que tem, de alguma forma, né, ele entrega, assim, e por que eu gosto de chamar isso de algo aplicado, né, psicologia clínica do esporte, porque tem aspectos que são inerentes ao esporte que não tem em outros contextos. Tá? E talvez a gente pudesse ter uma psicologia clínica do trabalho, uma psicologia clínica do trânsito, poderia ter, né? Mas eu acho que existe uma diferença nesse contexto e que merece essas subdivisões, né? Essa forma de avaliação que enfim, né? Que os autores de psicologia do esporte sugerem. Tá? Então, assim, foi muito uma coisa que me incomodava muito era psicólogos e psicólogos do esporte, quando eu chegava numa questão que era um pouco mais ligada à saúde mental, que a gente aprende, a gente se forma em, encaminhava. Não, isso não é para mim. Isso para mim não, gente, nós somos psicólogos. Eu queria só fazer um parênteses, tem 2 pessoas que entraram, que eu fico muito feliz, a Marisa Marcunas e a Ana Paula, do Mundo Esportivo. Marisa e Ana. E assim, Aline, a gente...
psicopatologia se o psicólogo se sentir seguro para isso, que é exatamente isso. Nossa formação é por aí, né? A gente trabalha com isso também. Aline, a gente está E chegando no isso, final, só né? fazendo um comentário sobre isso que a Dani Pode. falou, Vai eu lá, sempre vai tive lá. esse mesmo incômodo que tu, assim, porque a gente tem um vínculo com o atleta, a gente já estabeleceu uma relação segura ali, né? E, assim, gente, às vezes o processo de encaminhamento ele é infértil, ele não funciona. Porque ou ele não cabe na vida do atleta, ou ele quer fazer aquilo contigo, por uma razão, né, muito Vamos para a fácil de psicanálise, pelo compreender. elo Então eu acho que, transferencial. gente, né? Então assim, é complicado assim, isso eu não. Uma coisa é assim, olha, eu não contar com essa questão. Tem casos que vão atravessar fronteiras que eu não vou conseguir lidar. E aí o caminhamento ele é lindo, ele é viável, ele é recomendável. Mas não por uma caixinha que a gente importou de um modelo que não tem nada a ver com a nossa formação e que, na verdade, a gente evita, né? E eu acho que essa é uma questão, assim, que aí a gente pode... Aí vem toda essa questão, conflito com os coaches, com uma coisa assim. Gente, mas a nossa atuação é mais ampla, né? Então, vamos cair dentro dessa amplitude, sem problemas, né? É desafiador, mas a gente tem recursos para isso. Muito bom, Aline. Aline, tem duas perguntas finais que eu sempre faço. Primeiro, eu queria chamar todo mundo que está aí. No domingo, a gente vai ter papo de pé, diversas abordagens com a Emily Gonçalves, que é do Fluminense, que é psicóloga do time do Fluminense, Legal. time de futebol. A gente está aqui com a psicóloga dos Jogos dos Esportes Olímpicos do Fluminense, que é a Ana. E no domingo, no sábado, às 4 horas da tarde, vai ser com a psicóloga do time de futebol do Fluminense. Duas perguntas que eu sempre faço para o final, tá? A gente está ali faltando um pouco menos de 15 minutos. Aline, perspectivas para a psicologia do esporte, para o mundo esportivo nesse momento pós-pandemia, pós-Covid. Eu sei que é difícil prever o futuro, mas quais são as direções que você está vendo? Eu acho, assim, que e isso é baseado no que eu vejo, né, dos meus pacientes, dos meus atletas. Acho que está todo mundo se visitando, está todo mundo se questionando, né, está todo mundo se olhando de alguma forma, está todo mundo sofrendo um pouco, né, e isso, eu acho que esse sofrimento todo, né, de alguma forma leva a alguma transformação, né. É isso que eu acredito, né? Eu acho que essa também é a essência, né? A dor transforma. Eu acho que o mundo está sangrando, isso está sendo muito dolorido, né? Então, eu acho que terão mudanças por aí, né? Eu não sei quais, né? Mas eu acho que a gente, tá, profissional de saúde mental, a nossa onda vai vir depois, no sentido assim, eu acho que já está crescendo, mas as demandas vão aumentar muito, né? E eu acho que a gente precisa humanizar, né, cada vez mais a nossa prática, tá? E aí, isso assim, uma redundância, o psicólogo falar em humanização. Não, gente, realmente a gente se entregar para esse movimento de empatia, a gente sentir junto com os nossos clientes, a gente sentir junto com os nossos atletas, a gente ser validante genuinamente, né? E atravessar esse processo, porque a gente também está incluído nele. Então, assim, eu tendo a ter uma visão otimista da transformação. Eu não acho que essa dor vai ser, né, muito embora assim, pode deixar ser, as pessoas podem, né, sofrer com isso, mas eu não acho que eu não vejo isso com maus olhos. Eu acho que isso pode fazer com que a gente fique mais forte, mais resiliente de algum jeito, melhores enquanto profissionais, enquanto pessoas, né? E eu acho que vai ter uma necessidade de reinvenção de algum jeito, né, Rodrigo? Eu acho que as pessoas vão ter que a partir desse olhar para dentro, né, vão ter que realmente entrar em contato com né, o que fala, né, com elas, o que elas desejam. Isso eu vejo acontecendo, assim, né? Tem coisas que as pessoas se deram conta de que não querem mais, né? Tem coisas que as pessoas viram que na verdade era muito importante, e aí sente, né, essa coisa a dor de perder algo importante. Então acho que é um momento de dor, mas de iluminar, que são muito, muito importantes para cada um de nós.
Muito interessante. E isso eu lembrei da fala que você disse quando o primeiro momento que os atletas souberam que não ia ter Olimpíadas, né? Que foi o alívio. Eu acho que tem um. E aí, a partir daí, como construir, né? A outra pergunta que eu vou te fazer é o Isso. seguinte: como eu falei, é um público geral aqui. Nós temos excelentes psicólogos assistindo, mas também nós temos a galera que não é da psi curiosa na área e alunos. Então eu sempre pergunto isso no final, assim, se você tivesse que pensar na cultura pop, tipo um livro, um filme, uma série, sei lá, um quadro, qualquer coisa ligada à arte, o que te Uhum. inspira? O que que você acha que resumiria esse nosso papo? O que você indica? Essa era a pergunta que eu tava tensa, né? Tem de cultura pop, socorro, o que Era que eu vou responder? Porque eu, obsessiva, perguntei arte, pra pensa ele, na eu arte achei que de ele uma ia me maneira perguntar, né? A geral. pessoa dessa. Mas, assim, é, uma das coisas que mais me tocou, todo o meu processo da TFE e assim, de entender realmente que as emoções são o que promove a mudança. E quando a gente chega na emoção é que a gente vai realmente conseguir ajudar um atleta a se sentir mais seguro, né, a ter uma outra experiência, a ficar mais empoderado de uma forma geral. Uma, uma coisa que o Les falou lá, foi na primeira certificação, ele trouxe uma analogia que é algo do tipo assim, em palavras dele, listen to the music. É como se, né, a emoção fosse as notas de uma música, né? E é só aquilo, né? Porque às vezes a gente está escutando uma música e ela simplesmente nos invade, né? E ela está ali tipo, numa presença, mesmo que tenha outras coisas, porque a gente está escutando uma música e está enxergando alguma coisa, às vezes está lendo alguma coisa, às vezes está com outras pessoas, mas a música nos faz essa, né, ela nos leva. E é um pouco desse movimento que é central na TFE, assim, é tu realmente ir com a emoção, como ela é essa música que a gente precisa ouvir, né? Porque é uma nuance, é uma coisinha que acontece ali, mas é ela que faz a mágica, né? Porque para mim é essa experiência com música. Música é mágico, né? Nos transporta. E eu faço um pouco desse paralelo com a emoção, né? Quando a gente escuta a emoção e que a gente vai com ela, algo acontece a partir dali. Né? Então é como se... Né? E a arte, de forma geral, eu acho que tem uma relação direta com isso. Né? Então eu acho que não escolheria uma música, né? Não escolheria, né? Mas que a música nos faz sentir, né? E de certa forma, quando a gente escuta uma música, né, eu faço um paralelo com o escutar das emoções no processo terapêutico. Muito bom. Mas eu adorei isso, Listen to the Music. E eu te pergunto o seguinte: se eu perder play no fone da Aline, qual vai ser a music que eu vou listen to? Qual foi a última música? O que tocou no último Olha, tocador neste de música? momento, a play da Aline tem sido as músicas que o Vicente gosta. E ele ama, Ah, e muito bom. que eu acho sensacional também, né? Então, Sensacional. assim, Ele tá com quantos provavelmente o que anos? tu vai ouvir tá com Ele três tá com quantos? anos. 3 anos e adora a Isa. E Que ele, três beleza. anos, três. Adora a Isa, se amarra, dança, canta a música, pede aquela. A Brisa é a preferida dele. Que Né? E é uma música incrível. muito intensa, assim, né? E ele é super musical também, então é um momento nosso também, né? O escutar música. Que Mas bom. ele que escolhe, ele que manda, a verdade é essa. Tá ótimo. Aline, a gente está chegando ao final. Se alguém tiver alguma pergunta aí para fazer no final, aproveitar a Aline. Hoje nosso horário foi diferente, inclusive porque o Vicente solicitou a mãe no. Vai ficar salvo, o pessoal está perguntando se vai ficar salvo. Vai ficar salvo, vai ficar no YouTube, vai ficar no IGTV. É, domingo, sábado, às 4 horas, a gente vai ter a Emily Gonçalves falando sobre psicologia positiva. Aline, primeiro eu queria te agradecer muito. Eu sei que a sua vida é intensa, eu sei que são várias atribuições, são várias Alines
como você trouxe no início, e você deu esse espaço aí para o Papo de Pedra. Obrigado pelo carinho, eu sei que foi carinho. E o que que você deixa para o pessoal? O que que você gostaria de deixar de recado nesse tempo final que a gente tem? Primeiro, eu quero agradecer muito o convite, né? Foi muito gostoso esse papo, né? Falar de coisas que eu amo tanto e que, enfim, né, são tão importantes para mim, assim, né? Revelam muito, né, de quem eu sou e do jeito que eu entendo. Que a nossa, sem dúvida, foi um presente, tá? E o que eu quero dizer, assim, eu acho que cada um tem um processo, né? Cada um tem um caminho, mas o que eu posso dizer aqui quando eu realmente, né, mergulhei nas emoções e fui junto com as pessoas que eu ajudo nesse processo, eu vi muitas coisas muito lindas depois da dor, né? Então o que eu quero dizer né, a gente sente a dor do outro, a verdade é essa, é doído a dor do outro, mas a partir dela existe um outro mundo, né? Então acho que é um convite, né, de algum jeito, né, porque e sobretudo a gente sair às vezes do lugar do saber, do suposto saber, do eu sei qual é o teu problema, sabe, eu sei o que tu sente, e se colocar no lugar do sentir junto, né? Isso é o que eu tenho buscado, né, a cada dia, e de novo é um processo, é um caminho, né, e cada um tem o seu, mas o que eu posso dizer de coração, o quanto isso mudou, né, toda a minha forma de trabalhar com os atletas e com os meus clientes de consultório. Então, enfim, quem quiser saber mais, procura o site o Instagram da TFE Brasil, né, vai ter, enfim, acho que no segundo semestre já vou ter a programação disponível, vai ter ano que vem o seminário que é que o Leslie imperdível. Eu acho que, né, de novo, assim, ele já tá meio velhinho, né, gente? Então, a gente tem que aproveitar enquanto ele tá aqui e podendo viajar, etc. Então, acho que é apaixonante, que eu tô, assim, 100% de 4, vamos dizer assim, completamente apaixonada. Dá pra ver, né, eu acho. Total, seus olhos brilham quando você fala, Aline. Seus olhos brilham. Antes de encerrar, eu queria também essa terça-feira, e aí eu propus ali de a gente divulgar para todo mundo. Essa terça-feira a Só Perde fez uma entrevista com a Joana Maranhão, que vale a pena buscar, vale a pena. Se você quer trabalhar, se você quer olhar para a emoção, se você quer olhar para o que a emoção gera e tal, e muitas outras coisas. Então, eu não podia deixar, não finalizar dando essa dica aí da live que aconteceu. Foi incrível. Da Só Perde. Você estava lá também, né, Aline? Foi incrível. Foi impressionante. E, além disso, dizer que amanhã vai ter uma do Conselho Regional de Psicologia também. A Dani Muniz vai estar, a Adriana Amaral, que está aí também, faz parte desse grupo. Vai ser a Dani Cedo, deixa eu dar um Rodrigo beijo aqui para... Tô vendo ela aqui. Beijo, querida. Cadê ela? Não... Tá ótimo. É a mulher que Aline... corre com lupus. Fernanda Nunes. Tá certo. Esse livro é maravilhoso, por sinal. Aline, querida, só gratidão. Só gratidão. Muito obrigado. Muito obrigado para todo mundo que esteve aí. Muito bom estar aqui, querida. Foi muito legal. A gente se vê no sábado com a Emily falando Beijo, gente.